Alô? Bom dia, bom dia. Tudo bem? Como estão? A gente está entrando para mais uma live aqui. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que é bem legal, que é captação psíquica e apometria. Hoje eu vou ter uma convidada aqui que é a Viviane Santos e vai ser bem legal o papo porque a gente trabalha bastante com isso, né, na radiestesia sensitiva. Bom dia, Adriane, como vai? Olá, Sueli, sejam bem-vindos, bem-vindas. O André de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Bom dia, Lia, Zilda. Olá, Cibele, sou aluna, gratidão imensa, Fortaleza, Ceará. Que legal, muito legal ver um monte de gente participando aqui, né? De vários lugares. E aí hoje vai ser bem bacana, né? Então, legal, Adriane de São Paulo, né? De onde vocês estão falando? Vocês sabem que eu tô aqui no Rio, sou do Sul, né? Mas tô aqui em Florianópolis, um pouquinho friozinho hoje, né? Oi, Rose, bom dia. Os alunos, as alunas aqui entrando. Legal, vamos nos ajudar a fazer essa live. E para você também que não é aluno, não é aluna, né? E quiser fazer perguntas a respeito desse tema, que é a apometria e captação psíquica, que são ferramentas que a gente utiliza na radiestesia sensitiva, aliás, ferramentas bem importantes, né? Então você vai entender um pouquinho mais a respeito da aplicabilidade dessas ferramentas na radiestesia sensitiva, né? Oi Solange, bom dia. A Zilda de Brasília, a Rose de São Paulo. Bom dia, Elisete, como vai? A Fer, bom dia. Apometria é muito interessante. Sim, eu sou um apaixonado pela apometria, né? Até porque foi a partir da apometria e da captação psíquica que surgiu a radiestesia sensitiva, né? Então ela é uma técnica que é uma mistura de radiestesia radiônica e captação psíquica, que a captação psíquica ela deriva da apometria, né? Então deixa eu procurar aqui a Viviane, deixa eu ver se ela já tá, pra gente conversar. E aí já fica o convite, né? Se você achar interessante esse tema, que você traga mais gente pra gente conversar. E também, se tiver alguma pergunta aqui, quiser colocar pra gente ir respondendo no decorrer da live, a gente fica à disposição também, tá? Só vou aguardar a Viviane entrar. Deixa eu ver se ela já tá por aqui. Convidar aqui. A Viviane, que ela é psicanalista. Vou deixar ela se apresentar, enfim. Mas aqui. Deixa eu ver se ela já tá. Ah, tá. Entrou. Legal. Agora sim. Ok. Oi, Viviane, seja bem-vinda. Vou enviar aqui o convite para ti, para que tu entre junto aqui para a gente conversar. Peço desculpas pela minha voz, hoje estou um pouco rouco. Essas coisas de mudança de tempo aqui que são complicadas um pouco, né? Enfim. Mas, então, como eu estava te falando, a Viviane é nossa colega da formação em radiestesia sensitiva, né? Vários colegas aqui conhecem. E, e ela vem da parte de TI, fez uma transição de carreira, mas é psicanalista e apômetra e radiestesista agora, né? Radiestesista sensitiva. Tudo bom, Viviane? Tá conseguindo entrar aí? Já enviei o convite aqui para ti. Vou te enviar de novo.
Esperar um pouquinho para ela entrar. Tô vendo um monte de alunas aqui. Ah, ela tá me dizendo que não chegou o convite. Vamos lá, vou convidar de novo aqui. Ou tu pode solicitar para participar da reunião também, tá? Por aí. Peço desculpas essas coisas de internet aqui. Sempre dá uma coisinha aqui. Viviane Santos não está conseguindo participar. Vou enviar novamente para ti. Não sei o que está acontecendo que tu não está conseguindo participar. Foi enviado novamente para ti, tá, Viviane? Se vocês quiserem já ir fazendo perguntas sobre esse tema, né? Enquanto a Viviane vai tentando ali. A Cibele tá falando, pede para ela sair e entrar de novo, tá? Talvez tu possa fazer isso, Viviane, sair da live e entrar de novo. Tá? Bom, enquanto a gente aqui ficou tudo preto, não vejo ninguém, não ouço nada. Vamos lá, a gente vai conseguir. Uma hora dá. Então, esse tema, Viviane Santos não está conseguindo participar. O que será que está acontecendo? Tu tens que sair e entrar de novo, tá, Viviane? Tá. Oi, Flávia, bom dia. Flávia tá dizendo que ele tá tudo certo. Bom dia, Edna, como vai? Vamos para cima, estou ansiosa pela live. A diferença de apometria e captação psíquica. Me avisa, Viviane, se tu tá conseguindo sair e entrar de novo, tá? Eu vou enviar de novo o convite aqui. Pelo que eu vi, tu tá na live aqui. Ah, entrou. É. Olá. Uma hora dá. Ah, é, Todas as lives aqui são com emoção. então, entrou, né? Agora tá Sim, ok. Me vê aí e agora me sim. ouve. Uhum. Tudo bem? Vocês estão ouvindo bem a gente aqui? Pessoal que tá aí, tá? Eu tô aqui enchendo linguiça até tu entrar aqui. É, eu tava esperando e não aparecia aqui o convite. É, É, mas agora foi, né? Estamos legal. aqui. Bom, então a nossa live de hoje vai ser sobre apometria e captação psíquica, né? Que são temas Uhum. bem relevantes dentro da radiestesia sensitiva, né? Por isso que eu te convidei, você tem bastante conhecimento nessa área, né? E então, pelo que tu falaste, tu vem da área de TI, fez uma transição de carreira para psicanálise, é terapeuta, e aí tu é Exato. apômetra também e também trabalha com captação psíquica num grupo de captação psíquica, né? Então, Exatamente. vamos conversar um pouco a Vamos, respeito disso, tá? Queria que tu te vamos. apresentasse, então, Uhum. falasse, né, da tua trajetória, enfim, aquilo que a gente combinou. Vamos lá. Bom, eu comecei há algum tempo aí, em formação, né? Eu era da área ali, vim um pouco de TI, só que eu sempre tive essa facilidade de conversar, de trocar com as pessoas, né? E era algo que eu gostava muito de fazer. E aí surgiu a oportunidade de fazer o curso de psicanálise. E eu fiz o curso, foi muito legal, foi uma experiência incrível, porque primeiro é muito sobre a gente, né? Eu me Uhum, formei, comecei os atendimentos, mas sempre a psicanálise, ela, em algum nível, ela é um pouco fechadinha.
não se Uhum. abre muito para conversar com outras linhas, mas eu sempre gostei de mais coisas. Eu acho que complementa, né? Quando a gente começa a entender melhor outros segmentos, vai se complementando. A questão da apometria, ela chegou, assim, com pessoas em comum, você vai participando de grupos, estudos, e aí nós fazíamos a apometria num presencial, até antes Uhum. da, da pandemia. Isso era um Uhum. grupo presencial que atendia num local, e aí veio a pandemia, e como Uhum. muita coisa precisou se adaptar, adaptamos também a apometria para o formato online. E Ah, nisso que já legal. vão 5 anos Uhum. nesse Uhum. formato online. E nesse grupo nós estamos, são pessoas que estamos juntos há um bom tempo já. Alguns foram, outros vieram, e hoje nós temos umas 8, 9 pessoas que Uhum. somos aqui a parte que faz o atendimento, e cada semana temos um consulente diferente Sim. para fazer ali, prestar, né, a sessão. Uhum. A gente nem gosta de falar atender, porque não é sobre atender, né? Uhum. É, nós somos muito mais beneficiados do que realmente quem vem para Uhum. participar do trabalho. Nossa, muito. Uhum. E a Sim. apometria, ela faz super sentido. E foi até esse o quesito que me conectou a você. Quando Uhum. veio essa Sim. questão toda da radiestesia, eu já tinha feito um curso de mesa quântica e Uhum. foi legal, foi interessante. Foi meu primeiro contato ali, digamos, com o pêndulo, com esse negócio de radiestesia, mas não me adaptei muito. Por conta Aham. dessa questão de protocolos, que é muita Aham. coisa. E eu já Sim. estava ali pesquisando novamente para fazer um novo curso. E aí apareceu um curso que eu acho que muitos dos nossos colegas vieram, mas Uhum. cheio das parafernálias, como você Sim. diz, né? Aham. Aí, de Aham. repente, um dia apareceu um cara nos meus anúncios falando sobre apometria e radiestesia. Eu falei, opa, Uhum. era um vídeo Uhum. de meia hora. Eu falei, ah, é muito tempo, né, para assistir, Uhum. que era Sim. um chamado seu, mas tinha Uhum. aquela palavra apometria. E Uhum. apometria não é uma palavra tão comum assim. Muita Sim. gente não conhece, não sabe o que é, e aquilo me chamou a atenção. Então eu fui ouvir e fez super sentido, porque a Uhum. apometria, ela é um processo todo mental, né? Uhum. Esse Sim. trabalho que a gente faz até vindo da captação, cada um sente e vive a apometria de um jeito, então eu já fazia aquilo dentro da apometria. Falei, nossa, Uhum. esse é o lugar. E é Sim. tudo tão providencial, porque eu tenho certeza que se eu tivesse começado no outro curso, eu não iria em frente. Porque essa Uhum. coisa, para mim, de muita coisa, não Sim, sim. funciona, Ah, sabe? muito protocolo, né? Aham. Muito protocolo não funcionaria. Sim. Então, eu já reconheci aquilo. Apesar Uhum. de ainda ter enfrentado um pouco alguns desafios, né, nesse primeiro Uhum. contato, porque a gente tem dois meios assim. Dentro da questão terapêutica clínica, até a psicanálise, é uma coisa que as coisas levam um tempo para acontecer. Sim. Até Aham. falei disso com Uhum. você lá no Sim. início. Não é uma Uhum. coisa que é assim tão rápida e de imediato. E a Sim. apometria, essa questão, a apometria é assim, e Sim. essa Aham. radiestesia, né, que a gente faz hoje, que é a sensitiva, ela Uhum. é esse, né, esse processo mais rápido, assim. Uhum. Então, Sim. no meu começo, foi um pouquinho dessa dificuldade de fazer essa Sim. virada de Aham. chave, né? Aham. Sim, de E, desconstruir tudo isso que já está montado na mente, inclusive de tudo isso, assim, que radiestesia é diferente de apometria, né? Que apometria é tudo comando, não tem nada de gráfico, pedra, nada físico, é tudo mental, né? E a radiestesia tá vendido para nós essa ideia de que precisa de um monte de coisas, tanto de protocolos, embora a apometria mais tradicional eu vejo que tem muito protocolo também, que dá para a gente tirar bastante, mas nos é vendido essa ideia de que a radiestesia precisa disso, né? Então talvez desconstruir isso é um processo que a gente vê lá no grupo de alunos, alunas, enfim, né? uhum, faz É todo muito, sentido. é. Mesmo dentro da apometria, de fato, quando nós começamos esse trabalho, ele tinha muitos, assim, tinha muitos rituais ali, protocolo de Isso, abertura, sim. de concentração. E com o tempo nós fomos tirando esses protocolos. Então hoje é uma Ah, coisa sim. só assim, já Uhum. é, né? Já é Sim, e já sim. tá. E até isso que me ajudou a desconstruir um pouco a ideia, assim, porque é muito crença, né? O é difícil é crença. Uhum. Então, Sim. eu comecei a Uhum. pensar, se é difícil, por que não pode ser fácil? É Sim, crença, do mesmo exatamente. Pode ser jeito. feito de outro jeito, né?
Pode ser feito de outro jeito, e Sim. é. Então, a questão da nossa disposição, essa boa intenção de Uhum. fazer as coisas, de ter certeza do amparo, do amparo do bem, isso está Sim. acontecendo. Então, Uhum. só vamos estar dispostos a fazer a nossa parte, que o resto Sim. vai acontecendo, o resto vem, né? Aham. E foi dentro desse processo que a radiestesia ganhou uma forma muito grande para mim, dentro Uhum. desse contexto que a gente faz hoje. E aí Sim. eu também tive os meus desafios para desconstruir um pouco essa coisa do, tá bom, então quer dizer que eu apliquei um comando mental, aí você vai estudar mais sobre física, querendo que todo mundo Sim. saiba disso também. Aham, aham. É, e aí legal é perceber que a física quântica, a mecânica quântica é cotidiano, né? Não é toda essa bola toda que fazem, quer dizer, é só entender o que a gente já faz o tempo todo, né? Que eu O que sempre a falo, gente radiestesia e radiônica a gente faz o tempo todo, é só entender o processo, aplicar e vai ser rápido, né? Mas o Uhum, teu, antes da gente tentar pontuar cada tema, assim, para uhum. falar um pouco mais dele, tu trabalhas, esse grupo que tu faz parte de captação é um grupo é um grupo de um centro espírita, seria isso? É um grupo de captação? Ou é um grupo que não tem vínculo? Como que Nós é? não temos, né? Dentro desse grupo, cada um tem a sua crença ou Que religião, mas nós legal. trabalhamos sem qualquer dogma religioso. E a gente Hum, sempre tenta deixar isso muito claro, né, para quem vem participar, porque no nosso grupo a gente atende tudo enquanto é tipo de crença, religião que você sim. pode imaginar. E Uhum, vem, e as pessoas vêm de todos os lugares com as suas crenças, mas nós não associamos a nenhum viés religioso. Porque sim. não é, né? Embora as pessoas às vezes tenham dificuldade de desassociar um pouco, É. isso não tem a ver com religião. Sim, porque a apometria ela nasce no meio espírita, né? Ela nasceu Uhum, lá em Porto Alegre, a princípio, com o José Lacerda, enfim, né? sim. Então, então tem essa associação, tanto que isso é uma discussão dentro do próprio meio espírita kardecista, se a apometria é para fazer ali ou não. Na verdade, o kardecista mais federado nem aceita isso, né? Mas o kardecista um pouquinho mais amplo que aceita isso é uma discussão se ele deve ser feito dentro do centro espírita ou em consultório, né? O Godinho defende, né, que é um nome forte assim nisso, defende que não se faça apometria em centro espírita, que a apometria é coisa de consultório e tal, né? Consultório. Então, então eu também defendo essa coisa, que para mim um centro espírita fora, dentro, é tudo a mesma coisa, né? Tudo a mesma Não coisa. faz a menor diferença e tal, né? De fato. Então, então É, é já isso. tive essa experiência, porque quando o local físico que nós usávamos era um centro universalista, ali era uma Sim. sala à parte, porque era um local disponível. Mas Uhum. eu, quando fiz os meus processos de apometria, né, como consulente, era uma terapeuta clínica. Então, Ah, é sim. na clínica dela que eu ia. Então, para mim não foi tão difícil assim ficar, ai, tem que ser num lugar, tem que ser nesse horário, tem que ser dessa forma. Isso foi muito fácil, não teve dificuldade de transitar dentro da ideia, né? Sim. De Aham. praticar. Sim. Então, Bom, então me fala um pouquinho da apometria, do teu conhecimento, assim, para que a gente tem muitas pessoas aqui curiosas, leigas, enfim, né? uhum, uhum, Então, vamos conversar um pouquinho sobre o tema apometria, depois a gente vai para a captação psíquica e a gente junta tudo lá na radiestesia sensitiva. Como é que certo. funciona, o que que é, que tipo de processo é, como é que acontece, enfim, né? Você sabe que explicar a apometria é uma coisa assim desafiadora, né, em alguns Uhum, aspectos, porque de fato, como você explica isso? As pessoas não têm muito essa noção do inconsciente ou de que nós somos energia e forma, pensamento. uhum, Então, quando eu comecei a atuar na apometria, eu não tinha ainda, não tinha feito nenhum curso. Foi só ali vamos fazer esse trabalho? Vamos entendendo, e é uma capacidade que todos nós temos, né? Essa coisa uhum. da captação. E quando eu vou definir a apometria, eu defino ela como captação psíquica mesmo. A Ah, sim. captação desse campo inconsciente, porque Uhum, eu não sei se tem muito outra forma. E aí existem vários tipos, né, de apometria, várias formas de realizar a apometria. Por uhum, exemplo, nesse grupo que nós fazemos hoje, é um grupo de apometria, assim, vamos dizer, meio intuitivo. Eu vejo que você sempre traz os exemplos de quando você participava no grupo, que você fazia parte ali dos comandos e tinham pessoas que conseguiam visualizar. uhum, Essa visualização
no grupo, então é um grupo de 9 pessoas, cada um tem a sua habilidade mais ali naquilo, um Sim. pouco mais, Uhum. né? Então, o que que é fantástico nesse nosso grupo? É justamente assim, por exemplo, eu também não vejo nada, eu não tenho Sim. Aham. a visão, mas é uma. O que que a gente vai falar? Uma intuição muito forte? Eu digo que são a imagem, a ideia vem na minha cabeça, né? Uhum. Sim. E o nosso Aham. processo ele é assim. E o que é? Como você trabalha num grupo? Então nós temos ali o processo tal, conversa com o consulente, faz ali a captação. No final, cada um fala das suas percepções. Então tem percepções físicas, aí tem quem vê, tem quem Uhum. sente, tem quem Sim. ouve. E num grupo é Legal. legal isso porque você tem de várias formas, né, o trabalho. E o que que é mais incrível é que no final nós dizemos assim que nós trabalhamos com qual o ponto apométrico da pessoa. E no final você pega todas aquelas percepções que cada um teve e elas se juntam de uma maneira fantástica, Uhum. né? Sim, sim. Aham. E Porque é o mesmo, nisso até porque é o mesmo tema, que todo mundo tá captando o mesmo tema, né? dentro do mesmo Ah, tema. sim. E aí cada um às vezes vê uma parte de uma da percepção ou da história. Esse é o legal do grupo, né? Até onde Uhum. faz com que a gente pare um pouco de questionar sobre, será que é? Porque às vezes Uhum. vem umas ideias meio malucas assim, você fala, Sim. mas Aham. será que é? Mas o nosso grupo hoje, ele tem um contexto, eu digo, muito mais assim, talvez terapêutico mesmo. Sim. Porque Aham. nós trabalhamos nesse, cada um com as suas percepções, então temos eu e mais uma amiga que somos terapeuta psicanalítica. E o que que Uhum. a gente faz no final? Pega todo esse juntado que todo mundo trouxe e dá uma devolutiva ali terapêutica. Mas Ah, no legal. sentido também, o que que eu vou fazer com isso? Porque você Claro. vem com aquele monte de informação e fala, tá aí, Uhum. Sim. e o que que eu vou Tem fazer que ter com uma isso? expertise na abordagem, né, para poder, na devolutiva, para que isso faça mais sentido, né, Para para que o faça cliente mais ali, né? sentido. Porque Uhum. às vezes a pessoa fica perdida dentro daquele contexto. Então a gente pega tudo isso e aí é onde nós vemos que tudo de certa maneira é muito terapêutico, né? Porque dá Sim. para encaixar. Eu já fiz assim, não é a formação em facilitadora de constelação familiar, mas eu Uhum. já fiz vários cursos para aprender mais sobre constelação familiar e é totalmente terapêutico. Sim, A sim. Aham. apometria, dentro de um conceito de personas, de sombra, de luz, que é aquele conceito Uhum. mais junguiano, Sim. psicanalítico, também é totalmente terapêutico. Não Uhum. tem muito do que tirar. Então, eu Sim. gosto, assim, de somar coisas, né? Por isso que eu digo Sim. que eu não sou só psicanalista, porque eu entendo que todo conhecimento agrega. E no Uhum. fim, qual que é o objetivo? É levar para aquela pessoa algum auxílio, né? Alguma Sim. ajuda, algum Para destravamento, que ela assim. se sinta melhor e tudo, né? Para E crianças. a Angélica perguntou aqui se pode ser feita por uma pessoa só, se a promometria pode ser feita por uma pessoa só. Tu faz em grupo, no caso, né? Faço É em isso, né? grupo. Mas Mas pode existe essa sim. possibilidade, sim, né? Eu conheço vários. Bom, tu foste tratada por uma pessoa em consultório com Em apometria, né? clínica. Então, Uhum. sim, ela pode ser feita, né? É, E, e até para posicionar um pouquinho, para a gente entender assim o que é apometria, eu acho interessante a questão da história da apometria, né? De como ela surge, né? Que tinha o José Lacerda, que ele trabalhava lá no Centro Espírita em Porto Alegre, no Hospital Espírita, na verdade, um hospital para pessoas deficientes mentais, enfim, né? E só que ele ligado ao espiritismo, ao mediunismo, enfim, né? E ele assistiu uma palestra de um porto-riquenho, né? E ele falava que eu acho que no Rio de Janeiro eles estavam usando um método que eles davam pulsos, né? Usavam esses pulsos para desdobramento. Então, seguindo esses conceitos bem antigos dos sete corpos, né? Os conceitos que vêm lá das filosofias antigas, porque para o espiritismo é só o físico, o perispírito e espírito, né? Se não me engano, isso. E para as filosofias mais antigas, nós temos sete corpos, o físico e mais seis corpos que fazem isso. Então, o que ele apresentou nesse seminário é que ele dava pulsos e imaginava os corpos se desdobrando, né? E via que os pacientes lá, eles se acalmavam, eles ficavam melhor e tal, né? E aí ele levou isso lá para o grupo de estudos dele, a esposa dele, que era médium ostensiva de desdobramento, então vamos tentar entender o que, que acontece. E aí começou os estudos mais da apometria, não me lembro se já era esse nome ou não, e em que
com médium de incorporação ou médium de projeção, eles davam esses pulsos e os corpos, esses 7 corpos se abriam e a pessoa ficava mais sensível e conseguia acessar várias coisas, né? Então ela Nossa. a técnica nasce nesse conceito de tu, através dos pulsos, tu conseguir enxergar melhor as situações, né? Mais ou menos Uhum. isso, né? É, e acho que essa questão, ela foi mais para, assim, realmente fazer prestar atenção, né? Essa questão dos pulsos, porque eu entendo, mas, por exemplo, hoje, dentro do trabalho que nós fazemos, nós não trabalhamos mais com essa. Porque acho que Ah, cada grupo vai ter sim, sua forma de trabalhar sim. e se Aham. utilizar. Porque, sim, o acesso, às vezes a gente só precisa pedir o acesso e ele acontece, Ah, né? Porque hoje na radiestesia a gente vocês não usa. usam mais os pulsos na Não técnica que vocês. usamos. Eu sempre acho que tudo é protocolo, né? Na verdade, quando eu faço atendimento com a radiestesia, eu gosto dos pulsos, porque eu acho bacana, né? Para potencializar o comando e também para o meu cliente ver que eu estou fazendo alguma coisa, né? Senão ficaria muito, sabe? O que você está fazendo, Eduardo? Só um pouquinho, deixa, né? Então, os pulsos cria essa conexão também. Mas a princípio ele vem como se fosse uma ferramenta para potencializar comandos, mas ele é só um protocolo, como qualquer outro, a meu ver, né? É, no começo, como eu te disse, nós fomos adaptando. Eram Hum. usados os pulsos, era usado todo um protocolo ali de iniciação mesmo e de Uhum. encerramento. Mas nós fomos tirando isso e Nossa, continua funcionando, no entendeu? grupo que eu fazia parte era, acho Continua. que 5 Pai Nosso, 4 Ave Maria, mais não sei o quê. Tipo, por Quem é aí. do meio sabe que as aberturas de trabalho é 40 minutos só para abrir o trabalho. Eu brinco que a galera lá de cima tá esperando, dizendo, gente, vamos tomar um café, porque isso aqui vai demorar, né? Demorar um pouco. Eles já estão prontos e a gente está ali fazendo abertura de trabalho, pelo amor de Deus. E isso da abertura era tão interessante porque assim, nós temos o nosso dia de trabalho. E como Hum, já faz muito tempo isso, aquele dia de trabalho, a gente sempre fica atento a alguma percepção, a algum hum, sentimento, algo que uhum, não é nosso, né? E quando sim. nós nos conectamos ali na hora do trabalho, sempre há essa conversa, nossa, hoje o dia foi assim, hoje eu senti aquilo. Então já tem Uhum. atenção, porque a conexão, ela já está acontecendo muito antes do trabalho Sim, se conectar sim, ali. Isso sim. fica É. óbvio, né? É Sim, claro. isso é muito comum, né? Às vezes a gente acorda de um jeito estranho, vai fazer o atendimento e diz respeito exatamente àquilo ali. No grupo que eu Exatamente. participava também, a pessoa dizia, pô, desde sábado eu já estou sentindo essa encrenca aqui, vamos ver o que que vai sair aqui hoje, né? Aí abria e dizia respeito àquilo lá, né? Uhum. Ah, a Cibele está perguntando, poderia dar os comandos para acessar os registros akáshicos ou são técnicas diferentes? Como Uhum. é que tu vê isso? Tem uma amiga dentro. Então, no grupo nós temos, tipo assim, quem abre carta, quem faz Uhum. mesa, tem quem faz Aham, reiki, tem amiga que faz registro acástico também. Ela acessa aham. os acásticos. Então, como eu te disse, não tem um jeito certo de ser, cada um se conecta à sua maneira. E nós sempre convidamos o consulente, olha, faça também a sua maneira, a sua conexão. Perceba o que Aham. você sente, o que você intui, e para no final a gente conversar sobre isso. Então, a questão dos registros é possível também. Cada um Uhum. do grupo traz aquilo. Então, essa amiga que ela tem conhecimento dos registros, ela faz o acesso e consegue trazer ali informação também dos registros, né? No Uhum. fim, eu acredito que tudo é a mesma coisa. Mas Sim. o que que você Aham. está buscando? Qual a sua intenção de busca ali, né? E É. aí você tem acesso a tudo, tá tudo ali para ser Sim. acessado. Então, a forma como cada um consegue, de fato, acessar aquela informação. Mas E o também é convite é possível. esse, é ir para além dos protocolos, né? Porque a gente acha, uma técnica serve isso, outra serve aquilo, outra isso aqui. É tudo a mesma coisa, né? Eu Se acho. libertar dessa coisa dos protocolos, assim, né? Eu acho. Tudo é a mesma Uhum. coisa. Inclusive a radiestesia, né? Com a radiestesia a Sim. gente também vê isso. É. Quando eu consigo, eu uso dentro vou fazendo aqui os tratamentos, né? Dentro Uhum. do atendimento ali do consulente. Então, quando a gente ainda está ali conversando, eu já começo a pendular e eu deixo tudo anotadinho, na devolutiva eu falo. Aí já acontece coisas da pessoa falar assim, nossa, eu senti isso, eu Uhum. tive essa situação, eu fui né, eu fui no médico, aí eu estava fazendo acupuntura e ele estava tratando esses meridianos que acaba saindo aqui. Sim. Então, Aham. tem essas devolutivas que são muito
é Uhum. isso, está tudo conectado. Sim, a gente acessa tudo, né? Então, pelo que eu entendi, vocês não trabalham muito com aquela. Até uma coisa interessante que tu pontuaste, né, sobre as diferenças da apometria, né? Que tu trabalha mais com. Vocês trabalham mais para um viés terapêutico do que para um viés mais de acessar umbral, essas coisas assim, que eu acho que a apometria, em algum momento, ela foi muito para esse lugar, assim, né? É uma técnica que a gente consegue acessar coisas muito profundas, pesadas e tal, e até algumas técnicas de, vamos amarrar, vamos acorrentar, vamos levar para a nave, vamos uma série de coisas que quando eu aprendi, eu já sempre fui para um outro viés, que é o viés do esclarecimento, né? Uhum, Nunca usar força ou alguma coisa, embora a gente tenha tecnologia para isso e ferramenta para uhum, isso, né? Se a gente precisar uma inteligência aqui, encapsular, levar para lá, a gente faz, porque está dentro da técnica, né? fato. Mas nunca gostei muito dessa ideia, né? Sempre o grupo que eu participava já veio para um viés de esclarecimento. Então, quando tu esclarece uma inteligência e ela entende, ela realmente vem com a gente, tipo assim, né? Então, tu ia falar Exatamente. dessas diferenças da apometria também, né? Uhum. Essa questão, eu acho que tem muito a ver o grupo que nós trabalhamos de esclarecimento, que é o que você está falando, porque trata-se disso, né? Uhum. Nós deixamos muito claro, assim, a ideia aqui não é tirar ninguém, não é mandar ninguém sair, não. É Uhum. porque Sim. tem situações que nem é possível, não é o momento, né? A É, gente acho que traz exato. também isso dentro do É. contexto da radiestesia. Com certeza, claro, que é o todo que está no comando, não o nosso ego que está no comando, né? Então, não Exatamente. é E isso, né? acontece, é muito claro. Já aconteceu de ter questões assim muito pesadas e profundas, já. Mas é muito dentro do nosso grupo, não tem muito esse contexto, assim, essa conotação desse processo pesado, né? Que o pessoal chama de obsessão. Na Uhum. verdade, é muito mais sobre auto-obsessão do que uma obsessão vinda de fora, né? Isso, Porque personas também. Quem são é, essas personas? Não sou eu é, mesmo? sim, exatamente. Olha só, a Angélica estava falando que usa fazer radiestesia sensitiva dentro do registro acástico é muito eficaz. Olha que interessante. Eu tenho pouco conhecimento assim sobre o registro, sei o que que é, obviamente, tudo mais, como funciona, mas não tenho muito conhecimento assim de técnica de trabalhar com isso, enfim. Mas a gente acessa, né? A Kaká está falando, eu uso a apometria em tudo na vida. Ela é o canal de acesso à cura e à solução. Também usamos para projeção astral e comunicação com outros seres, os amparadores. Também Uhum. nunca soube explicar. Olha só. É, é assim, ó, porque a apometria ela tem esse viés de, primeiro lugar, como técnica, desdobramento, né? O desdobramento dos corpos, exatamente para que a gente se coloque num lugar de mais acessibilidade. Ao menos no grupo que eu trabalhava, a primeira coisa que a gente fazia era desdobrar os corpos. Hoje eu não uso mais isso, né? Tu sabe que na radiestesia sensitiva a gente já vai direto. Mas esse desdobramento dos sete corpos é ali onde está a pesquisa, onde está o lugar, né? Então eu Informação. entendo que a apometria ela vai muito mais para pesquisar sobre esses sete corpos, sobre o que está acontecendo ali, como funcionam as disfunções, né? Para isso. Diferente da captação psíquica que já se ocupa com as personalidades múltiplas, né? Então, para mim, eu entendo que a captação psíquica ela é um avanço da apometria. Sempre quando eu falo sobre isso, eu falo a apometria que deriva do espiritismo, porque ela vem de lá e tal, né? Mas ela avança, para mim, ela avança na captação psíquica. Ela seria um depois, assim, né? Uma técnica mais. Porque a captação tu vai no ponto específico, assim, né? Uhum. Me parece dessa forma. Eu acho que hoje a gente nem faz tanto essa separação assim, sabe? Porque tá tudo Né? ali. E o que que Sim. precisa ser acessado? Uhum. Eu acredito, porque eu não fico assim, ai, desdobra o corpo, em qual corpo que tá, em qual. Sim. Não, Isso é uma é tecnologia sobre mais isso. de início, né? É sobre o que você falou, o ponto, né? Qual Sim. é o ponto que aquela pessoa está trazendo? Então, Sim. dentro disso, porque nós somos seres de muitas camadas, né? E às vezes eu até fico me questionando assim, porque a gente vê muita historinha dentro da apometria, dentro dessa Concordo. captação que a gente faz, historinha. Sim. Aí eu fico pensando assim, nossa, sou eu aqui, Viviane, vivendo essa minha vida. Aí me acontece alguma coisa, não é
um minuto que me acontece uma coisa, me acontece uma coisa durante dias, durante meses, uma questão emocional. Como que eu vou fazer quando eu estou ali na apometria, fazendo aquela captação? Como é que eu enxergo aquele contexto? Então, me vem numa historinha. Eu falo que as minhas percepções, elas são muito subjetivas. Às Uhum, vezes vem uma historinha onde eu vejo, entenda quando eu falo eu vejo que eu não vejo nada. Essas uhum, são as uhum. informações que brotam. Onde eu Sim. vejo um contexto daquela historinha legal. Às vezes não tem nada disso. Às vezes vem uma palavra ou vem uma imagem, que aí é onde Uhum, eu digo que juntando com todo o grupo, a gente faz nós fazemos ali a compreensão, fazemos a tradução. O que que significa isso? Porque é sobre, né, dentro da questão da psicanálise, a gente trabalha sobre significado, né? Signo, sim, significado, sim. significante. Nem Aham. sempre é o que parece. Tem muito Uhum, mais por trás daquilo que se mostra. Então, é de sim. fato ter essa capacidade de compreender e dar ali do subjetivo, compreender o subjetivo, porque, por exemplo, Uhum, tem os arquétipos, né? sim. A amiga Uhum, que trabalha com os acásticos, ela é super arquetípica. E ela uhum, conhece muito, ela estuda muito astrologia, não de uhum. jornal, né? Eu falo que não é astrologia Sim, barata de jornal, sim, é né? aquela astrologia complexa, dentro de todo um Uhum, contexto de realmente do que significa. E aí ela traz também bastante essa análise, e tudo assim se encaixa perfeitamente. É um troço tão aham, fantástico e do quanto faz sim. sentido. Uhum, sim. E vem dessas percepções de cada um, né? Mas tu, essa técnica que tu aplica lá no grupo, tu aplica individual também, esse modelo? Não, Não? não, nunca. Eu nunca fiz individual, nunca tentei. É? É sempre nesse grupo que a gente trabalhou. Eu até acredito, eu sei que é possível, né? Claro, eu já Sim. vi, mas talvez precisaria de outras faculdades ali. E Aham, eu acho que, até mesmo na clínica, né? A aham, psicanálise é uma clínica ali consciente. Mas sim. às vezes acontecem coisas ou vem ideias que você fala, isso é uma Uhum, captação, claro. isso é um Sim, download que está rolando ali. sim, Não sou eu sim. sozinha, tem uma Aham, galera trabalhando comigo. sim. Legal. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Se a dúvida, se eu atender uma pessoa e tiver uma manifestação, como poderia encaminhar essa consciência caída para a luz e ter a certeza de que foi encaminhada e nunca mais retorne? Como é que tu vê isso? Isso dentro da apometria? Então, esse nunca mais retorna, né? Tudo vai depender. Esse Uhum, desejo é o que você disse sempre, é do nosso ego. Mas precisa entender ali o contexto. Por uhum, exemplo, dentro da apometria, tem a situação que eu faço, eu converso com essa persona, porque eu entendo que é uma persona. Então, sim. quando você conversa com a persona e esclarece, ela por si só já decide, que é como você falou, esclarecimento. Isso. É. Então, não tem Uhum, nada força que pega, que amarra, que leva. Não, só uhum, sim. esclarecer já muda o padrão. E essa garantia ela é muito relativa, porque vamos imaginar que tem uma inteligência ali e tal, que tu realmente consegue conversar, consegue esclarecer e tal, e naquele momento ela diz, ó, entendi já, eu acho que eu vou me encaminhar com esses irmãos de luz, usando uma expressão assim, né? E ela vai ser encaminhada para hospital ou escolas e tal. Mas pode ser que em algum lugar ela não esteja tão consciente naquele momento, ela volte, enfim. Então tem várias Exato. variáveis. Essa Uhum, garantia que nunca mais retorne, ela é uma fala engessada, né? Ela é uma fala definitiva e as coisas não são definitivas assim, né? uhum. Então eu acho que essa garantia ela é muito relativa, né? É, O que eu entendo, eu trabalhei muito com captação psíquica, muito com esclarecimento, médios incorporados, eu conversando com a inteligência, a gente tem ferramentas para esclarecer e assim, eu acho que eu só tive um caso durante todos os anos de atendimento que a pessoa disse: Não, cara, eu quero ficar aqui mesmo, tô legal, tô bem. O cara todo escangalhado lá, mas vai dizer: Eu quero ficar aqui. E a gente vai dizer o quê? Tá bem, fica aí um fica pouco aí. mais, entendeu? Tá tudo certo, se tu tá bem aí e tal, Exato. né? Mas a gente trabalha com esse conceito de esclarecer. Quando a gente esclarece, a pessoa mesmo se dá conta e ela muda a vibração dela e já vai para outros lugares, né? Exatamente. E eu acredito que não somos nós sozinhos, né? Eu também já trabalhei com diálogo no centro. Ah, sim. E ali, diálogo, você faz o quê? Você tá ali numa sala com pouca luz, algumas pessoas, e você. Qual que é a sua ferramenta? É o que eles estão É. fazendo do outro lado. Então você dizia assim:
ai, não, eu tô aqui num lugar assim, 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 eu tô sozinho. Ó, olha aí na sua frente, você não reconhece essa pessoa? Eu não sei quem é que tá ali, né? É uma arte Isso, de é. levar. E aí as coisas iam acontecendo. Ai, nossa, tô vendo a minha mãe, ela tá me chamando. Então, você não quer ir com ela, não quer ficar com ela? E então Uhum, tem ali, né? sim. Como você diz, é uma equipe de trabalho. É. Isso eu tenho Isso, certeza. isso no modelo de de ter um médium incorporado com essa personalidade, é isso? É isso? Aí tu tá É, aí é falando com ele. Sim. isso, Ah, isso. Aí é, eu fazia o diálogo, a gente né? chamava de esclarecedor, né? O papel do o médium de corporação e o esclarecedor. Esse é no nosso Ah, modelo eu ali, acho que né? é a mesma coisa, É, só tão mudou o ah, nome ali, né? é, Mas dentro do mesmo é conceito. na base do diálogo mesmo. Tem uma pergunta aqui. Ah, deixa eu ver alguém que estava fazendo. Leonira. Não ficou claro como ela trata quando sai captação. Falou que não pesquisa corpos, simplesmente trata a consciência sem entrar em detalhes, seria isto? Ah, tá. Eu não tô achando, mas para Leonira não ficou claro como ela trata com. Como ela trata quando sai captação? Ela falou que não pesquisa corpos, simplesmente trata a Ah, consciência sem tá. entrar em detalhes, seria Ah, tá. isto? Que tu não ficou claro, tu não pesquisa os corpos, tu simplesmente já trata a consciência, né? É É, isso, né? Tu não é, faz essa pesquisa, vamos abrir todos os corpos, pesquisar onde tá. não. Isso é um conceito de uma apometria mais de base, assim, né? Vamos fazer todo esse cabedal de pesquisas e tal, né? E a gente já vai já direto no ponto, assim, né? Um ponto. Eu acho que tem a ver com aquilo que você diz também, sabe? Eles sabem o que precisa. Para Uhum. mim é indiferente qual é o corpo, em qual consciência está. Não é Né? sobre isso, né? É relevante. É. Não é. Então, assim, o que que precisa? Tá sendo e indo onde precisa. Então, eu não tenho né, essa coisa aí de desdobrar o corpo, porque eu acho que já tá. O que precisa já está. Eu entendo dessa forma também. Eu até tô montando, né, um curso de apometria e tal, e tô tentando organizar, a gente já está organizando, mas assim, a dificuldade é exatamente não ficar muito naquelas questões prolixas de protocolo, né? E já trazer o que é importante para partir para uma radiestesia mais avançada, uma apometria ou uma captação psíquica mais avançada, né? Que é essa que vai direto ao ponto, que é como tu falou, não importa em qual corpo tá, o que importa é que está tendo uma manifestação de uma inteligência que a gente consegue conversar e resolvendo aqui tu já resolve lá, né? Então abrevia o caminho, eu não preciso ir lá para tratar, para isso, para aquilo, para tal. Tu já conversa aqui, esclarece, estamos conversados, segue teu caminho, né? Fica mais Vai. fácil, né? E isso é tão. É realmente crenças, coisas que nós criamos na cabeça, porque, por exemplo, eu te disse que o nosso grupo ele atende tudo enquanto é tipo de pessoas vindas de tudo enquanto é tipo de religião ou crença. Mas já chegou gente no grupo que fala assim, ó, eu não acredito em nada disso que vocês fazem aqui. Tô Uhum. aqui porque tô aqui, mas eu não acredito. E Sim, aí, tá bom, você não acredita, tá tudo bem. A gente não precisa que você acredite, como você disse, para sim. acontecer. E daí, nessa situação, o que que foi? Nós sempre conversamos, aí fazemos ali 1 minuto de concentração. Nesse caso, a pessoa falou, travou, Rô? Travou? E acabar traindo novamente o que foi liberado na sessão terapêutica. Eu entendo dessa Ah, forma professor, também. desculpa, tinha dado É, uma travadinha aqui, isso, voltou, né? sim. Onde que tu tava? Que tu tava É, falando da que eu pessoa que ia não dizer acredita, né? que teve uma situação de alguém que vem e não acredita. Então, por exemplo, ok, vamos continuar conversando. E aí, eu disse que a gente tem essa conversa. Aí, qual foi o nosso combinado? Então, nós não vamos fazer aqui uma concentração para fazer nenhuma captação. Vamos cada um falar quais foram as percepções que teve, só da conversa. Sim. E aí, né, com esse consulente, fomos falando, e a pessoa falou assim, né? É, Porque no final a gente pergunta, fez sentido para você? Porque pode não ter feito e tá tudo bem também. sim, A gente não sim. tem essa expectativa. E a É, pessoa, nossa, faz tudo sentido. O que vocês estão sim. falando se encaixa com tudo.
Aí não tem muito como não acreditar, a não ser que a pessoa Sem queira, ter né? feito nenhuma captação, sem ter feito nenhuma concentração, só por Sim, estar, porque os campos estavam ali, né, sim. conectados. É. E a gente sente, as coisas acontecem. E quando faz a captação é muito interessante, porque é uma personalidade múltipla, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, até para entender, né? É uma vida passada da pessoa, sabe? Então, aquilo que ela está sentindo hoje, que foi o tema que ela nos trouxe para a gente trabalhar, é o que essa persona, é o que essa personalidade vai falar ali, né? Então, não tem muito como não se identificar, né? Uhum, Então, é muito exata, interessante, né? Eu gosto sim. muito. Ó, o Muriel está falando o que eu estava dizendo. Também pode acontecer da pessoa tendida a não transformar padrões e acabar atraindo novamente o que foi liberado na sessão terapêutica, né? Então existe essa possibilidade também, né? Deixa eu ver Sim. que tem aqui a Patrícia também está falando. Eu também atuo como esclarecedora ou dialogadora em um grupo mediúnico. É um grande aprendizado. Nossa, eu também aprendi muito, muito, muito. Eu sempre falo assim que trabalhar com um médium ostensivo que se desdobra, que enxerga, que incorpora, é uma grande escola, assim, né? Porque a gente é muito interessante, porque a gente trabalha com um trabalho bem abreviado, né? Quer dizer, tipo, te desloca no espaço-tempo e vai aonde é a causa dessa questão. Pá, dá um comando e o cara vai, assim, essa causa pode estar há bilênios atrás, há bilênios para frente, há bilênios numa paralela, pode estar no outro multiverso, não importa, né? Ele vai lá e vai trazer informação, entende? Então é maravilhoso, Exatamente. né? Já que o espaço-tempo não existe, né? É. Outro conceito um pouco difícil às vezes de levar para as pessoas, mas não existe. Tudo está acontecendo no aqui e no agora. Uhum, Então, sim. e que diferença faz, né? De qual vida que é, É. qual Onde persona. está, né? Ó, a Cida está falando, da escola da apometria de onde eu vim, foi dito que quando a consciência estava resistente e o atendido já não estava mais merecendo ser obsidiado, a equipe espiritual levava, né? Eu acho que é uma questão de equipe mesmo, né? Entende? Porque essa resistência dessa consciência depende da qualidade técnica de quem está conversando, de quem está esclarecendo, né? Sim, Então, mas eu acho que a gente tem ferramentas muito simples assim de esclarecer, né? sim. Não sei se vocês usam essa ferramenta da apometria, que é avançar no tempo, ele nessa vocês usam isso de avançar assim ele no tempo para mostrar para ele como que ele vai ficar. Então muitas vezes vinham pessoas resistentes numa frequência baixa, então a gente tentava esclarecer e não, né? Bom, então vamos fazer o seguinte, nessa frequência que tu tá aqui de raiva, de dor, dessa coisa que tu quer ficar aí, eu vou te avançar no tempo e ver como é que tu vai ficar. E aí dá um comando de vai, vai. Avançar no tempo não é daqui a um ano, é bilênios, entendeu? E aí o cara se sente muito mal ali, porque é evidente, né? Nessa frequência ele está criando esse tipo de realidade. Né? Aí ele diz, cara, o que tu fez aqui? Me tira daqui, isso aqui não tá legal e tal. Aí tu muda, então eu vou te colocar numa outra frequência, onde tu tá mais tranquilo, onde tu, né? A gente simplesmente acessa uma outra realidade, que também existe, né? Dessa pessoa tá no outro nível e avança ela. E ela diz, nossa, isso aqui é muito mais interessante. Então, tem várias ferramentas de esclarecimento, né? Eu usava É. muito essa aí, sabe? Assim, de avançar, não tanto, mas às vezes a gente precisa de um esclarecimento pregresso, né? De mostrar Uhum, assim, a pessoa tá ali uhum. muito em cima, então tá, se essa pessoa te fez mal, vamos voltar para entender o que foi que se Sim, sucedeu para isso estar acontecendo é. agora, nesse Vamos dar sentido. uma olhada onde tu machucaste essa pessoa que tu tá dizendo que tu é a Uhum. vítima dela e que ela é o algoz. Aí volta lá, o cara trucidou a pessoa e diz: opa, peraí, quer dizer que o furo é mais embaixo aqui, vamos se acalmar, porque. Isso ajuda, isso costuma É, ajudar, sim, em alguns casos. então geralmente a gente tem ferramentas, né? Tanto no passado, quanto no futuro, quanto no presente mesmo, né? De usar ferramentas. Eu gostava muito de usar os conceitos de Jesus, assim, né? Dá uma olhada nesse cara aqui, vê o que ele está trazendo e tal. E dava um comando de colocar na tela mental, né? E a pessoa via todo aquele conceito, Jesus, nossa, que interessante isso aqui, uau, que trabalho interessante desse cara e tal, né? Então, Você falando isso, né, me recordo de uma situação onde nós tivemos um trabalho que estava o grupo ali, e foi super interessante as captações que tiveram.
foram três pessoas. Uma trouxe uma captação do passado, outra do Uhum. momento presente e outra pessoa trouxe uma captação de momento futuro daquela pessoa. Sim. Eram Aham. três simultâneas daquela pessoa, né? E depois, Sim. Aham. nessas conversas que a gente tem, até quem fez essa análise foi o próprio consulente, porque é uma Hum. pessoa já ali mais esclarecida, que entende. Ela falou que já tinha acessado dentro desses contextos que ela busca essas três personas. E Ah, então, né? Até lembro que eu vi esse do futuro, que era um comandante numa nave uhum. desse Sim. do Sim. futuro. E aí Aham. ela falou: Ah, eu já estive com esse comandante. E Uhum. nossa, foi super legal, porque ela realmente conseguiu trazer essa conexão das três pontas e estava ali, ó, num passado, num presente e do Aham. futuro. As Sim. três Tudo personalidades operando agora, né? operando agora. É, Bem essa interessante. capacidade da gente entender todas essas variáveis que ocorrem, né? E que estão operando, que são muitas, né? Porque a gente está conectado com tudo o tempo todo, né? Então a gente Uhum. tem essa visão dessa realidade cartesiana materialista aqui, que é totalmente pífia, né? Se for observar a realidade como ela é mesmo, né? A gente acessa coisas de multiversos, de outras coisas, enfim, vai sempre acessando, né? E que Ah, capacidade, né? Como realmente a gente menciona muito ali o Couto, ele diz uhum. assim, se nós conhecêssemos um pouco da nossa capacidade, tudo Nossa, seria muito diferente do que é. muito diferente, muito diferente. A gente está muito limitado numa visão materialista cartesiana. Acordo, durmo, ganho dinheiro, tava, meu Deus, né? E tem um mundão aí acontecendo agora, né? Então é um pouco Mas, abrir a nossa. mente para a gente realmente perceber isso que está acontecendo, que é real, né? A Mônica está perguntando, Eduardo, quanto da apometria você utiliza nos seus tratamentos com a radiestesia sensitiva? Quanto da apometria? Na verdade, a radiestesia sensitiva ela deriva da apometria, da captação psíquica. Então, o próprio conceito dos pulsos que a gente dá para, por exemplo, ao invés de montar um gráfico físico, radiestésico, esperar ali por um tempo, né? Que isso é de uma radiestesia tradicional, da partícula, como a gente chama, a gente simplesmente emite um gráfico na pessoa, na situação, enfim, com pulsos. Isso aqui é da apometria. Então eu diria que a apometria está total dentro da radiestesia sensitiva, né? Né? Não sei se tu entende da mesma forma. Quando tu faz a Sim. radiestesia sensitiva, é a apometria pura operando Uhum. ali, né? Os Uhum. conceitos, evidentemente, né? Porque para mim também não fazia sentido. Eu vinha de grupo de captação psíquica, estudando apometria e tudo, e eu dizer, como que aqui eu faço tudo mental, aqui eu não preciso nem de uma caneta, nem nada, de nada, zero. E aí vou lá e me dizem que eu preciso de um monte de coisa, não faz sentido assim, né? Faz Então. sentido. Eu nem consigo assistir muito essas coisas que vêm com um monte de protocolos, assim, Uhum, já me incomoda, né? é, De saber, porque não é sobre isso. Até, né, o grupo que a gente trabalha, eu chamo de mentoria, porque as uhum, revisões da sexta são muito mais do que só uma revisão, uma sim, coisa tão. E aí aquilo é bem interessante porque dentro daquilo, né, quando você se coloca numa coisa de refletir, eu vou reconhecendo as minhas limitações, as minhas crenças. Aí quando uhum, alguém fala, eu falo assim, mas isso é só uma crença, ou isso é só um paradigma. E você já vai sim, desconstruindo aquela ideia ali muito uhum, rapidamente. Além das possibilidades de tratamento, né? Quando sim, algumas pessoas dizem assim, ah, porque não falta isso para trabalhar dentro do conceito da radiestesia sensitiva, uhum, eu não sinto falta de nada. Quando eu sim, tento buscar alguma outra possibilidade para complementar o trabalho, não faz sentido, porque uhum, ali para mim já engloba tudo. Porque é, nem daquilo eu preciso. É só a coisa do, olha, resolve isso, né? sim, Mandar por comando, resolve isso e pronto, está resolvido. Nós somos é, co-criadores, né? Essa capacidade mental. Nosso sim, pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. É uma frase uhum, que já tinha lá no Pensamento e Vida, que Chico Xavier escreveu, que em sim, todas as filosofias você aham, encontra algo sobre isso. Quem é. cria somos nós. Exatamente, Hermes Trismegistus, né? Enfim, Ah, desde as leis fantásticas leis. herméticas e tal. É super interessante isso que tu fala. Eu também tenho essa sensação, porque a gente tem uma técnica que já tem uma série de ferramentas aqui. E eu diria que até isso aqui já é demais, entendeu? Quando a gente pensar que é só a gente desejar dar um comando e a gente cria, isso daqui já até isso se Já torna foi. obsoleto. Que dirá, mas deixa eu pegar mais uma aqui, mas deixa eu pegar mais outra aqui, deixa eu pegar um protocolo para a cura do não sei o quê, um protocolo para entendeu?
Então é isso, né? A gente ir se libertando a nossa mente, né? E eu acho que quanto mais a gente se liberta a nossa mente disso, mais em contato a gente entra com essa frequência, com esse todo, com essa onda, né? E assume a responsabilidade, né? Eu gosto É. muito dessa ideia do assumir a responsabilidade, porque eu preciso entender assim, peraí, se tá ruim, se tá difícil, então em que frequência eu estou para Ah, estar sim, recebendo sim. isso ou me associando a isso? E Aham. aí faz todo sentido o orar e vigiar, É, o estar vigilante, porque é sobre o que você está sentindo e pensando, é o que está voltando para você. é, É, sim. E É, esse conceito, ele às vezes é até um pouco estranho, porque você dizer para uma pessoa assim, sabe aquilo de ruim que te aconteceu? De alguma forma foi você que atraiu. É, foi é um só pouco delicado, a sabe? culpa é sua. Tu falou uma palavra que eu acho extremamente importante no processo terapêutico, é a autorresponsabilização, né? O Sim. que eu acho que uma pessoa, quanto mais autorresponsável ela tá, significa que mais ela tá avançada no processo, né? Uhum. E, mas a questão é, como eu vejo no nosso trabalho, né? Que realmente, às vezes, a gente fala, você precisa ser mais responsável. Mas a pessoa não sabe do que eu estou falando, ela não tem ferramentas para ter aquilo, porque ela está num modelo totalmente embotado que não permite que ela se responsabilize. Então, o nosso trabalho, a gente tem uma ferramenta que ela vai desprogramar uma série de coisas a nível, claro, dá para falar para o consciente, né? Mas às vezes o consciente não alcança porque o programa, o subconsciente não roda, né? Então nós temos uma ferramenta aqui que a gente vai desprogramar essas coisas para que em algum momento ela olhe, opa, agora eu já tenho ferramenta para me responsabilizar, né? Então eu Uhum. vejo que o atendimento terapêutico ele vai por esses dois vieses, né? Quer dizer, é o cognitivo e a programação, e o inconsciente, né? Não sei como é que tu vê isso. Ah, então, foi o que eu te falei da minha maior dificuldade no começo ali, foi essa coisa da desprogramação, né? Eu Uhum. troquei com você algumas Sim, ideias, aham. porque para mim, e eu nem gosto muito de usar essa palavra, mas era difícil entender como que podia ser tão fácil. Sim, aham, Porque entendo. eu acho que essa foi a minha maior dificuldade dentro da radiestesia, mas é assim tão fácil assim? Só que Uhum. a gente nem percebe às vezes, porque eu já fazia apometria. E eu sabia que ali dentro daquele conceito da apometria, do esclarecimento, as coisas aconteciam. É Era só pegar interessante dali não, por aqui. não conseguir fazer esse link, né? Cara, se funciona assim, por que não vai funcionar aqui e tal? Não funciona. E a autossabotagem é um negócio bem interessante, né? Porque eu dizia assim, meu pêndulo não mexe. Então, Aham, qual o defeito do pêndulo que ele não mexe, sim. né? Aí você vai desconstruindo. Não, não é o pêndulo, é sobre você. Quais dúvidas eu colocava naquele processo para Uhum, levar aquela condição de não conseguir acessar ali o que eu queria, né? Porque, sim. e aí é tudo mental. Eu sei que eu não preciso de pêndulo, eu sei que eu não preciso nem saber qual o tratamento. É só realmente colapsar a onda, né? É. Que é essa fala. E é um programa, tudo é um programa que está instalado em nós. É Uhum, só. E aí eu até estou trabalhando ainda nisso, né, para testar melhor sobre mim mesmo, pegando as questões minhas que eu vejo que eu uhum, vou tendo mais dificuldade de sair, de conscientizar, para trabalhar dentro da radiestesia, que é como você diz. Então, os traumas são programas que rodam. Eu uhum. preciso desinstalar aquele programa É, para que sim, deixe de ser uma questão. E aí eu tenho sim. trabalhado, né, junto com a radiestesia e mais todo esse processo de esclarecimento, né, a Uhum, autoconsciência, conscientização da uhum. vida, das coisas. Acho que isso é autoconhecimento, né? Eu conhecer como é que eu funciono, como é que eu rodo e tal, né? Mas eu gosto daquela. O que fez aquela fala do Hélio Couto, né? Quando ele fala do Schrödinger, né? Que reza a lenda que ele tinha uma capacidade gigante de colapsar, né? Que tem um episódio que uma pessoa liga para ele diz: Ah, meu primo não tá Só legal pensa. e tal, tá no hospital, você pode fazer alguma coisa por ele? Aí ele diz assim: Tá, teu primo já tá bom, vai dormir. Tipo assim, era, Não sei lá, uma precisava nem hora da saber o manhã. nome, né? Teu primo já tá bom, vai dormir que eu tenho mais o que fazer aqui. E aí o cara foi lá no outro dia e o primo dele tava legal, ou seja, ele não precisava de protocolo nenhum, né? Entende? Uhum. Era só a frequência vibrava, puf, né? Já Acontecia. organizava. A gente é que ainda precisa desse monte de protocolos, né? Mas não sei se já aconteceu contigo, mas já é comum, assim, às vezes a pessoa não tá muito legal
e diz, ah, Eduardo, faz alguma coisa. Aí eu só mentalizo, coloco ela em 20 mil. 20 mil, E para quem não vai. sabe, é a frequência ideal. Então, colocar em 20 mil significa que vai ser feito tudo que precisa ser feito naquele momento para que tudo que é possível. E só dá um comando. Daqui a Isso. pouco a pessoa te manda uma mensagem, cara, não sei o que tu fez, mas eu já estou me sentindo legal e tal, né? Entende? Quase Então, nesse sentido. Já aconteceu de alguém falar alguma coisa, eu falei, ó, eu vou fazer uma radiestesia para você, mas eu não consegui fazer, não deu tempo. Aí a pessoa fala assim, total. nossa, eu tô melhor. Você fez, obrigada, eu tô melhor. Não, eu não fiz, mas eu não É. conto que eu A não gente se fiz, sente sabe? meio culpado, mas fazer o quê? É o que dá, né? Sim, super, né? E se tu for pensar que a questão de tempo e espaço não existe, muitas vezes eu faço radiestesias retroativas, né? Entende? Cara, eu não consegui fazer nessa data que eu me programei. 2 dias depois eu faço e dou o comando que ela tenha sido feita aqui. Já muda a realidade do futuro, né? Ah, Isso sim. é colapso de função de onda. Esse é um conceito bem legal que eu ainda acho que existe uma dificuldade de compreensão. Até Uhum. eu, a primeira vez que eu ouvi falar de vidas paralelas, assim, realidades paralelas, eu fiquei assim. Fez todo sentido, mas aquela coisa do questionar, né, do colocar dúvidas. Mas é tão real, é tão forte essa ideia, só que é uma ideia que não dá para sair conversando em qualquer lugar com qualquer Sim, pessoa, porque não exatamente. não vai ser bem visto, não. É. Mas Olha, que tá olha só, acontecendo. a Sibeli está perguntando: seria o perdão a solução para toda a libertação? Como é que tu vê isso? Perdão. É, o perdão a solução para toda a libertação? Eu digo que tudo que é alto é muito mais, né? É o alto amor, o alto perdão, o auto acolhimento. Acho que tudo muito mais forte, porque não se trata do outro, né? Dentro de um contexto terapêutico, a gente não fala sobre, a gente traz assim, alguém te magoou, ai, perdoa. Não é Uhum, sobre perdoar o outro, mas uhum, sobre trazer para si mesmo esse contexto do perdão, né? E é, aí, perdão é sobre assumir responsabilidade também. Qual foi a minha responsabilidade uhum, naquele processo para que isso me ferisse? é. De forma geral, eu acho que quando existe esse conceito do perdão, é uma dissolução de frequência, é uma dissolução de alguma coisa, né? Então, quando eu realmente perdoo de fato, eu dissolvo um programa que está instalado ali, né? Então, eu Faz vejo mais como sentido. o perdão ele é o processo final da coisa, né? Dessa elaboração toda, né? Uhum. Então, O Joe Dispenza, ele tem, né, ele também é bem desse conceito dessas questões todas energéticas e tal, e tem o livro dele, né, Você é Extraordinário, que ele hum, traz lá um gráfico como se fosse de frequência dos sentimentos e uhum, emoções. E sim, aí mostra desde sentimentos e emoções mais baixas, assim, tipo culpa, um troço bem, bem ruim, né? Eu costumo dizer dentro dos processos terapêuticos, para que serve a culpa? uhum, Para nada, a culpa não tem função boa nenhuma. Então, para que você está vivendo isso? Então, ele sim, mostra ali como se fosse um gráfico da frequência mesmo, desde aham, as emoções mais, vamos falar assim, primitivas, até emoções mais. E nem é a gratidão, né? No topo dessa pirâmide dele, se eu não me uhum, engano, a emoção mais baixa está ali entre a luxúria e a mais alta é, não é gratidão, tem uma mais alta que a gratidão ainda. Porque uhum, dentro do contexto sim, acreditava que era gratidão, mas não, tem coisas maiores que a gratidão. sim, aham, São isso. sim, E até nesse contexto terapêutico, né, nós conhecemos, se eu não me engano, são 17 emoções. uhum, Mas sim, existem mais de 80 emoções que aham, são trazidas dentro desse conceito de emoções e sentimentos. Então, né, uhum, onde está o perdão nessa lista? Mas é tudo muito sim. mais sobre nós mesmos do que sobre Sim, o sim. outro processo E, em e si. eu entendo que seja, como eu vejo tudo muito como um programa, assim, né? Eu acho que é uma questão de desprogramar, né? Se em algum lugar isso aqui está rodando e tu entra com uma outra frequência, gráficos são frequências, para mim gráficos são programas, né? Eu tenho um programa que está rodando aqui, eu emito um gráfico que é um programa, ele vai reorganizar isso aqui, ajustar e aliviar, né? Então, eu acho que é isso. A gente está falando aqui de estar bem consigo mesmo, estar aliviado, ter um hardware, um software rodando aliviado e tal, né? Em Uhum. última análise é isso, né? Mundo interno. A Deisa está falando, bom dia, aproveitar aqui para tirar uma dúvida com você. Seria contra a lei usar o pêndulo para trabalhar com a colaboração pessoal? Trabalho com isso e descobri que com o pêndulo seria mais rápido.
ela escreveu Co- coloração. Desculpa, tu falou coloração pessoal. Então eu não entendi muito bem o que que seria, né? Talvez ela esteja falando se é permitido trabalhar o bem para que tu tenha uma ajuda pessoal, talvez isso, né? Coloração, colaboração, a É, palavra aí teria que se é. esclarecer, né? Se for em relação a trabalhar a si mesmo com o pelo, na minha parte eu acho que tá tudo certo, né? Uhum, Não sei uhum. como é que tu vê isso, né? Tipo, fazer E é o que a autoatendimento, gente faz, né? A gente né? trabalha a gente e faz É, auxílio para o outro até dentro porque desse não tem contexto. como não se trabalhar primeiro para poder ajudar os outros, né? Quando eu comecei a dar o curso de radiestesia, eu pensava, nossa, eu vou oferecer uma coisa que a pessoa vai poder oferecer um serviço. Na verdade, o primeiro serviço que eu estou oferecendo é ela se autoajudar, né? Então, porque é o Uhum. processo que ocorre quando a gente começa, né? A gente vai se autoatender, atender as pessoas, e cada vez que tu está atendendo uma pessoa, tu está te atendendo dentro daquele conceito, né? Vai saber se esse trauma aqui que eu estou tratando na pessoa, dentro da minha linha do tempo, provavelmente eu tenho esse mesmo programa rodando. Se eu ajusto aqui, por ressonância, eu vou ajustar lá na minha também. Então, eu também entendo que cada vez que a gente atende outra pessoa, a gente está se atendendo, né? A gente É está se muito mais. lembrando, né? Nós dizemos muito isso na apometria, né? Você não está aqui para ser atendido, porque a gente não atende ninguém. E se nós estamos aqui, pensa, o consulente ele vem ali uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano. Sim, Nós estamos ali toda semana. Quem será sim, que é o mais necessitado, o consulente ou quem está ali toda semana ouvindo sempre a mesma coisa, fazendo sim. sempre o mesmo trabalho? Boa, Nós boa partimos desse ideia. conceito. Nós precisamos de mais, né? Olha só, tá, a Elaine está perguntando. Na realidade, a confiança que a pessoa deposita no nosso trabalho abre o campo dela em ressonância, acessamos a frequência de cura através dos comandos? Seria isso? Essa confiança que a pessoa deposita em nós, ela abre esse campo? Como é que tu vê isso? É necessário que ela tenha essa confiança, não é? Isso. Eu vou dizer o que a gente sempre conversa aqui, não, né? Porque tem muita gente que não sabe o que é isso, não acredita nisso, então não Uhum. se trata, porque se alguém não acredita nisso, claro que a pessoa já vai vir com uma desconfiança ou uma dúvida. Sim, Mas, é como você também costuma sempre dizer, o fato de você não acreditar não quer dizer que não aconteça ou que não exista. é, é, Vai acontecer, o que tiver que acontecer. A única diferenciação que eu acho que nós temos que fazer, e é bem assim, às vezes desafiador, é separar o que é ego do que é de fato. sim, E essa separação, porque o ego ele quer aquilo. Então é o uhum. meu desejo sobre aquilo, mas será que o que precisa ser de fato é aquilo que eu quero? Sim, sim, Separar. sim. Exato, né? Como o Hélio Couto fala, quem tem maior poder mental ganha. Lápis. Faz O, acontecer. o Muriel, obrigado, Muriel, ele está me corrigindo aqui. O exemplo dessas curas que o Hélio Couto cita é do Joel Goldsmith. Goldschmidt. O Schrödinger era citado pelo Hélio em relação ao experimento da mecânica quântica. Uhum. Sim, legal. Exatamente, a Leonira está falando isso aí, tá? Desculpa, não expliquei direito. Eu faço consultoria de coloração pessoal, né? Coloração pessoal. Eu não vejo nenhum problema de tu usar o pêndulo e a técnica para ajudar no teu trabalho. Não sei como é que Com tu vê, certeza. Viviane. Não, com certeza não. É igual quem prescreve floral, né? Que tem Aham, aqui na nossa sim. técnica da radiestesia também, É. só para confirmar. Tá. Sim. Vamos pontuar um pouco então em relação à captação psíquica, para a Uhum. gente fazer essa separação de temas, né? A gente falou brevemente de apometria e captação psíquica. Como é que é o teu entendimento em relação a isso, especificamente? Qual é o material de trabalho da captação psíquica, digamos assim? É engraçado essas coisas, porque eu digo assim, parece que tem coisas que eu não sei de onde eu sei, que eu só sei. É claro Uhum. que existem as teorias que a gente lê e estuda, mas como eu falei, quando eu comecei dentro do conceito da apometria, eu não tinha feito nenhum curso, né? Eu já tinha realizado esse trabalho de diálogo, que eu acho que facilitou um pouco para entender ali qual era o processo. Aí depois eu fui fazer curso de apometria e tal. Mas é como se Tá, não tem segredo nisso. Eu já sabia de tudo aquilo. Tudo aquilo Sim. acho que já estava ali, só foi tira o pó de cima para deixar Uhum. mais claro, né? Aham. E aconteceu o processo assim. E captação psíquica, de fato.
eu acredito que fazemos o tempo todo em diversas situações. O ponto que eu vejo é a diferença na forma como você está, né? Eu faço. A, eu disse assim, às vezes eu estou na clínica, vem algumas ideias, alguns insights, eu não estou ali assim, eu para me concentrar melhor, aquela coisa do olho fechado. Pode ser protocolo, mas para mim funciona melhor, o olho fechado ali, estando sim. prestando atenção naquela situação. Isso me Uhum. conecta melhor, né? E aí, Uhum. dentro disso, eu só vem, sabe? Eu não uso nenhum protocolo para colocar, Uhum. ai, que venha a captação psíquica e o negócio acontece. Tem Uhum. um exemplo até assim de usar dentro da somando a radiestesia com a apometria, né? Há Uhum. algum tempo atrás aqui eu fiz uma radiestesia, daí era uma questão de um relacionamento e esse casal tinha se separado, mas ele tinha tido alguma informação que dessa separação ainda havia ali alguma como se fosse um trabalho que a outra pessoa tivesse feito e aquilo estava prejudicando a vida, né? Aí Uhum. fiz a radiestesia, então entrei nesse campo de perguntar, foi feito o trabalho? Aí tinha dito para mim que sim, então fiz todos os esclarecimentos, como a gente faz, para liberar ali. E aí ia ter a apometria dessa pessoa num outro momento. E aí Uhum. fizemos ali as captações e tal, e dentro da apometria eu estava ali concentrada, aí eu pedi assim, deixa eu ver qual foi o trabalho que foi feito. E aí Uhum. veio para mim. Então, como eu disse, não é nada assim muito claro. Veio uma cena de uma situação ali que eu não entendi, para mim não ficou claro, porque aquilo não parecia um trabalho, mas tá bom, a gente aprende a não questionar. Aham. Porque, né, no fim as coisas Sim. se encaixam. Aí, ali dentro das conversas, eu disse: olha, quando eu perguntei se foi feito um trabalho, veio essa seguinte cena. Aí esse consulente pegou e falou assim: olha, você falando isso me lembra uma situação há, tipo, 20 anos atrás, desta cena. Né, essa pessoa narrou Uhum. lá a cena e ali o trabalho não foi então, um trabalho que essas coisas de poste de amarração não tinha Sim. nada a ver com Aham. aquilo, que é Aham. aquele nosso poder mental de colapsar. Sim. Então, o que foi entendido? Que a pessoa naquela situação estava sentiu muita raiva, muita tristeza e aquilo gerou uma maldição, Sim. né? Que, Aham. é- Um que foi um, desejo de que o outro se ferrasse, mais ou menos. um sentimento, um pensamento que gerou uma Uhum. maldição, mas não necessariamente trabalho. E eu pude ver aquela cena. Não entendi, não fez sentido, mas o consulente acessou ali e trouxe Sim. a Sim. informação. Para mim foi Aham. uma captação de Sim. trazer e, né, de esclarecer ali, Aham. desconectar, que é o que a gente faz. Sim. Esclarece lá e desconecta, desfaz o que Uhum. você fez e tal. Sim. De acessar isso tudo, né? E a captação também ela trabalha com esse conceito dessa ideia das personalidades múltiplas, né? Que para mim é um conceito que esclarece muito, assim, né? Essa ideia, né? Que, Hum, eu acho que as personalidades múltiplas, elas são realmente as nossas, o que me parece que são as nossas criações, né? uhum, Quando dentro do conceito, assim, somando um pouco a psicanálise junguiana, o Jung traz bastante essa coisa da luz e da sombra. Então, o sim, que que nós dizemos? O self é o meu eu superior e existe o meu eu inferior. E tudo sim, isso sou eu. sim, Que é esse sim, conceito que você traz também dentro. Existe um eu superior ali que uhum, se distribui e é o esclarecido. E isso está dentro da psicanálise junguiana sim, também. aham, Então, tudo sou eu, a luz e a sombra. E nós costumamos trabalhar no conceito de que a gente tem aquela ideia assim, sombra é uma coisa ruim. Não, não é. Sombra uhum, é só uma coisa não iluminada, que é um grande potencial. Eu só preciso sim, aprender ali. Então, as personalidades é a mesma pessoa sendo sombra e sendo luz, e uhum, vivendo também esse aqui e sim. agora, né? Sim, sim. E dentro do conceito das personas, dos personagens, né, também, né? Porque eu entendo que como a gente tem várias personas, vários personagens, a gente está transitando por eles, né? Existe esse, digamos, eu superior, mas existe o que a gente usava o conceito do projeto encarnatório, né? Então eu estou personificado como Eduardo, com esse nome, com esse CPF, com essa vida, com esse jeito, com esse gênero e tal. Então isso aqui é um personagem desse eu superior, digamos assim, que é pura luz, pura inteligência.
Mas eu já fui Pedro, já fui João, já fui metálico, já fui isso, já serei tais coisas. E tudo isso são essas personas que elas estão interferindo, né? Uhum. Então, como eu venho do meio espírita e o espiritismo ele não contemplava isso assim, né? Ele contempla muito uma visão um pouco linear da coisa, encarna, desencarna, mas não explica muito esse conceito, o conceito kármico, né? Porque se eu tenho uma pendência aqui atrás, em alguma encarnação, ele é um programa que está rodando. E aí ele se manifesta aqui para que eu resolva ele, né? Se manifesta um cenário assim. Então, quando eu comecei a estudar um pouco esse conceito das personalidades múltiplas, para mim esse conceito encarnatório fez mais sentido, né? Porque se eu tenho alguma coisa que parou aqui nesse tempo e que está colapsando e que é a real e que tem uma realidade aqui, ela interfere aqui como, né? Ou seja, de repente eu ou escuto uma voz e mudo internamente, né? Ou seja, este Eduardo aqui, ele saiu e entrou um outro Eduardo, né? Então isso para mim fez muito sentido, explicou muito as coisas como elas acontecem, né? Uhum. Dentro desse processo da apometria que a gente faz, nós usamos bastante o termo, né, da persona. Uhum, Porque sim. quando para mim, por exemplo, vem uma historinha, tudo acontece muito rápido dentro daquela historinha. Então, por Uhum, exemplo, às vezes é muito comum você ver lá dentro da apometria da captação, ah, a criança daquela pessoa, né? A sim. gente Uhum, fala aquela criança interior, mas a criança, então, nossa, tinha uma criança ali sozinha, chorando num canto, numa casa escura, num quarto escuro. uhum, Então, a gente entende que é uma persona que traz aquela dor daquele ponto apométrico. E o que que eu preciso? Esclarecer a persona. Porque às sim. vezes dentro daquela conversa é assim, oi, olha, por que que você está chorando? Às vezes a Uhum, pessoa te mostra uma história, às vezes ela não quer conversar, mas olha, isso já acabou, isso passou, isso não é mais assim, você não precisa estar pegada, porque de fato nós costumamos dizer na apometria que o que está interferindo hoje é como se fosse assim, uma dor que ficou ali de alguma experiência, vivência que continua reverberando aqui no campo da pessoa. Às vezes sim, eu preciso sim. cortar, né, aquele laço. Olha, e cortar o laço você não é mais essa criança, você não está mais nessa situação, isso passou, isso acabou. E daí Uhum, você tira dali, então esclarece e tudo assim, sim. flui. Aham, E tudo aham, flui, né? sim. E acontece muito, muito. É o conceito que nós mais trabalhamos, assim, de personas, esclarecer personas. Não vem tanto, assim, um contexto de obsessão dentro do Sim. trabalho que nós fazemos, né? Aham, Vem mais dessa coisa da persona. Às vezes, sim, às vezes é assim, nossa, tinha uma entidade feminina junto, uma entidade sim. masculina. Aham, E é muito fácil separar quando é uma entidade externa de quando é uma persona uhum, daquele consulente, vamos falar assim, né? sim. Mas de que forma tu identifica? No caso lá aqui a gente identifica com o pêndulo, né? Só a Uhum, gente perguntar e o pêndulo responde. No uhum. caso, quando a gente trabalhava, os médios viam fios de luz conectados, né? Quando Eles vêm. tinha, quando eles enxergavam uma personalidade, um cenário, alguma coisa assim, se tivesse fio de luz conectado no atendido, era uma vida passada ou futura, enfim, né? E se não tivesse, era um desencarnado, digamos assim. E Como é como eu não que. vejo fios, né, de luz, Como tu não vê eu fio, não como é que vejo. vocês identificam isso? Olha, na maioria das vezes é muito claro que se trata daquela pessoa. É muito claro, Ah, assim, sim. tá? Então, eu tô aqui com o Eduardo, estamos fazendo uma captação do Eduardo. É muito claro para mim que a criança ali é o Eduardo. Quando às Ah, vezes não é muito claro que a criança ali é o Eduardo, eu pergunto: é você? E aí sim, a ideia me responde: ah, sim, sim. sou, não Ah, sou. E na maioria das vezes é, porque quando é um outro caso, assim, tipo, não uma personalidade, mas um guia, um mentor que tá ali, é separado. Sabe aquelas coisas? Eu não sei te explicar, sim, só sei que é. sim, Mas dentro sim, do processo, a gente vai afinizando também as nossas percepções, saber o que é meu e o que não é. Eu consigo. E cada um, tá? Eu tô falando da minha experiência, mas sim. dentro do Ah, nosso trabalho, cada um vê de um jeito. Então, por exemplo, tem quem lá traz psicofonia. A sim, pessoa ouve e escreve, assim, sim,
sim. Tipo, isso eu não tenho. Agora, se ela Hum, ouve do outro que diz, ela ouve do outro que diz e ela consegue escrever. Às sim, vezes vem sim. mensagem. Tem uma pessoa no grupo que é bem interessante. A gente fala que ele faz umas viagens astral, assim, né? E Aham. aí ele costuma dizer assim, que ele sempre pergunta o que a pessoa de lá quer dizer para a pessoa daqui. Ah, E ele legal. sempre traz uma mensagem dessa persona de lá, que está Sim. sendo acessada ali, Uhum. para a persona daqui agora consciente. Que a gente Sim. fala ponta encarnada, né? Então Ah, tem ponto de sim. que é Ah. essa ponta encarnada aqui. Mas Aham. é muito. Eu não vejo, mas para mim é muito simples saber quando é uma Sim. persona daquele consulente de quando não é. Hum. É muito É, claro. de alguma forma tu já desenvolveste esse pêndulo interno, né? Essa É, questão, né? sim. Ou seja, faz a pergunta, aquilo que tu sente que vem a resposta, né? Eu uso muito isso, faço a pergunta, se vier um sim, é um sim, se vier um não, é um não. É como se viesse aquilo ali. Faço a Uhum. pergunta, me coloco à disposição e aguardo, né? Legal, tu tá desenvolvendo essa sensitividade cada vez mais, né? Para quem acha que é só precisa ter essa tua capacidade, enfim, para fazer o trabalho, a boa notícia é que não precisa, né? Porque a gente tem um pêndulo aqui, né? É só você fazer uma pergunta, é tal coisa, ele vai te responder para a direita sim ou para a esquerda não, né? Então, esse é a simplificação de botar isso aí numa técnica de radiestesia, né? Tudo Entendi. isso que a pessoa precisa ter uma coisa desenvolvida, de sensibilidade e tal, ela não precisa ter desenvolvida para fazer, porque tu tem uma ferramenta aqui que também é uma ferramenta de sensitividade, porque usar pêndulo nada mais é do que eu acessar o campo de informação, o meu sistema decodificar essa informação e o pêndulo vai para cá ou vai para lá. Não é o pêndulo que entra em contato com a informação, é a pessoa. Então, Uhum. qualquer pessoa que está começando a aprender radiestesia, aprender a usar pêndulo, ela já está desenvolvendo essa sensitividade, né? Só Uhum. que tu usa uma ferramenta que é o teu corpo, que é o teu, né, teu sentir, e aí a gente tem uma ferramenta que é o pêndulo. Então, Uhum. a sacada é isso, né? É trazer essa capacidade para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa pode atuar aqui, né? E Mas, tem. E é interessante porque quando, né, vem aí o consulente, a gente nem conhece a pessoa, assim, não sabe a história, mas ela é sempre convidada, participe deste momento. aham, Então, tem diversas coisas. A pessoa, às vezes, ali, ela fala que não sente nada, outras vezes ela fala que sentiu coisas, percebeu no sim, corpo. Então, que a gente vê as diversas formas é, de perceber, né? Eu já é, vi até que você fala assim, ah, se eu tivesse a capacidade de ver, eu nem precisaria do pêndulo. Faz sentido. sim, é, Eu não vejo, então para mim faz sentido trabalhar com pêndulo. Eu comecei, depois que veio a radiestesia assim, aí foi daí que veio o não questionar, né? Porque dentro da é, radiestesia a gente traz muito isso. Ah, será que sou eu ou será que é a verdade? Tá sendo, será que sou eu que estou manipulando? Vem muito é, essa ideia assim, né? Na apometria eu precisei desconstruir muito essa ideia assim do questionar que sim, vem essa coisa da autossabotagem, porque vinha a ideia, aí eu ficava assim, mas será que não sou eu que tô inventando essa história na minha é, cabeça? sim. Ficava isso. Esse é o grande desafio, né? O grande desafio. Eu passei por isso no começo, eu pensava, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui e tal, Você se balançando esse sente meio trem aqui na impostor, frente, né? né? Parece que não É, é. total. Mas é o que eu falo, radiestesia é treino, treino, treino. Quanto mais você vai treinando, mais você vê que dá certo, mais as pessoas vão te dando feedback, né? E, Uhum. e isso mais vai ficando ok, assim, né? Uhum, e Então, funciona. E você para de aprender Você para de questionar. Então, nesse processo até do grupo, é legal porque tá todo mundo ali trazendo uma mesma linha. Às vezes sim. você vê uma coisa muito pontual, e aí, à medida que o pessoal vai falando e trazendo, inclusive, o trabalho não acaba ali durante a. Que a gente fala assim, ai. A concentração, a gente chama de concentração, né? Depois da Uhum, conversa, a gente faz essa concentração. sim. Ele não acaba ali. Porque à medida, às vezes, que vai sendo conversado, o pessoal vai falando, outras ideias vão clareando, assim, vão Sim, clareando sim. na mente, e Aham. no fim tudo se encaixa, tudo se casa, e às vezes a percepção, visão de um vem aqui e se encaixa com o pouco que eu vi, o outro viu, e forma toda uma linha, uma história, né? Sim. Então não tem como E, questionar. e como é que tu vê a questão dos resultados nas pessoas, na vida das pessoas? Porque a gente, em última análise, eu entendo que a gente está falando de desprogramação, né?
Quando eu acesso uma questão, eu reorganizo, eu desprogramo, aquilo sai do sistema da pessoa, né? E como é que tu vê as devolutivas em relação ao teu trabalho, tanto ao trabalho lá no grupo, quanto da radiestesia sensitiva, enfim, em Uhum. relação a isso, né? Dessa desprogramação que a gente faz de forma rápida, enfim. Sabe que eu nunca fui de ficar procurando muito assim a validação, ai, deu certo, porque Sim, achava que aham, isso sim, era muito do. Até como terapeuta, a gente fica um pouco nessa dúvida, que a gente quer fazer, claro, quer sim, resolver, mas às vezes não é assim. Mas dentro da apometria, a gente não tem um acompanhamento do tipo fazer várias sessões, mas a gente vê em relatos. Então, é complicado porque não sou, as pessoas não vêm por mim, cada pessoa vem por alguém, ou alguém que fez, sim, que indicou. Mas sim, existem relatos das pessoas que falam: nossa, depois daquela apometria, as coisas sim, mudaram um monte para mim. Porque a sim. gente fala assim: isso não é fórmula mágica. Eu não gosto dessa ideia de Não, fórmula mágica. nossa, nem eu. Aham. Isso não Embora, existe. embora seja uma mágica de alguma forma, né? Se E é, quiser, só se quiser que falar. qual que é, quando a gente termina a apometria, com aquela conversa daquela devolutiva, a gente pergunta: ó, alguma coisa daqui fez sentido para você? E a pessoa vai trazendo aquele olhar dela. Então, o que a gente fala assim: ó, isso aqui rolou um trabalho energético. Então, tipo, aproveita o rabo do foguete e Uhum. vai. Porque Sim, se você rolou um trabalho energético, não tenha dúvidas disso. Só que se você sim. continuar parado ali no mesmo lugar, nada vai Aham. mudar. Ah, sim. O programa volta a rodar aí no seu software. Então, Aham. tem. Você Sim, fala. e eu te digo porque, claro, o trabalho que vocês fazem provavelmente no grupo é um trabalho que a pessoa vem ali, ela volta depois ou não volta, enfim. Mas tem o trabalho terapêutico, que é esse que a gente atende gente todo dia, que às vezes faz trabalhos semanais e que volta daqui a uma semana e que nos dá as devolutivas, né? Sim. Então, esse tu tem também esse tipo de cliente que volta daqui a uma semana ou que tu vai acompanhando e vê o processo dele, né? Como é que ele É. está se sentindo internamente, né? Eu percebo duas coisas assim, na radiestesia, né? O meu foco principal ainda é a psicanálise, a Sim. clínica, o atendimento clínico. Aham. Então, assim, são pacientes que realmente estão ali toda semana, né? É recorrente os atendimentos e tal. Então, tem gente que já tem há anos aqui no trabalho terapêutico Sim. clínico. Sim. Mas o que que eu vejo dentro do processo da radiestesia? Às vezes, os processos, eles são sutis. E Sim. por serem sutis, as pessoas não se dão conta. Eu consigo perceber. Quando às vezes Sim. a pessoa vem, traz uma demanda, de repente a gente trata ali com a Aham. radiestesia, aí, como você tá? Mas as pessoas raramente associam aquele Ah, trabalho sim. Aham. Sim. energético da apometria ou da radiestesia. Raramente elas associam, viu? Uhum. Ah, Mas entendi. acontece, a gente Sim. percebe dentro dos processos que, mas por ser assim, talvez muito sutil, não tem associação, mas que o trabalho energético acontece e ele vai desemaranhando coisas ali, isso é muito claro para mim. Ah, sim. Eu já tenho um trabalho como o objetivo realmente é o sensorial, né? Eu entendo que o processo terapêutico, o objetivo é o sensorial, é a pessoa sair de um lugar e se sentir no outro lugar, para que sinta que as coisas tão diferentes e que ela tem outras capacidades, ou seja, que o hardware foi limpo e os softwares estão rodando ok, né? Então, o meu trabalho é muito voltado para o atendimento mesmo, né? 20, 30 minutos depois de atendimento, eu já pergunto para a pessoa: bom, vocês veem lá na revisão de sexta, quando eu atendo as pessoas, né? Sempre pergunto, né? Como está o teu mental e como é que está o teu físico? Então, eu já trago muito a pessoa para essa consciência dessa mudança, né? Então, como eu trago ela para isso, eu entendo que é um trabalho mais fácil dela identificar isso, né? Dela se Hum, perceber. Então, na outra semana, quando ela volta, ela já vem com esse olhar. Então, eu foco nisso, né? Eu estou atendendo uma pessoa que faz, eu estou em três atendimentos. E ela diz, acho que eu comentei isso lá na revisão, né? Que ela diz assim, cara, eu estava sempre no futuro, sempre no futuro, sempre no futuro e tal. E aí, por mais que eu queira, parece que eu travei no presente, assim, eu tô aqui agora. Às vezes eu quero começar a projetar e não vai. Todo aquele monte de coisa que eu ficava ansiosa e tal, não consigo mais. É tão barato essa história, assim. E ela é psicóloga, assim, né? Muito legal esse processo, hum. né? Que tem pessoas que elas conseguem perceber isso muito mais fácil do que outras, né?
Verdade. Mas eu acho que tem realmente a ver com o ponto de atenção também. Olha, até É. aconteceu recente de fazer um tratamento a pedido de uma mãe, e ela não queria que a filha soubesse para não se influenciar, né? Aham. E aí fiz lá no protocolo dos 4 tratamentos e ela falou assim: Olha, a minha filha não sabe que eu não falei, ela iria questionar muitas coisas, mas ela disse para mim esses dias, mãe. Parece que a minha vida mudou da água para o vinho. Não a Olha. filha não sabia explicar, né? Ela me trouxe esse Sim, relato sim. vindo da percepção dela sobre a Aham. questão da filha, e a Sim. filha trouxe para ela isso. Então, eu não estava acompanhando porque eu não estava em contato com a pessoa que estava Sim. recebendo ali o tratamento. Mas mesmo pessoas que recebem, elas relatam uma. Ah, tô bem, tô melhor, tô mais calmo, tô menos Sim. ansioso. É. Tem esse É. relato, mas no meu caso ainda eu não trago pessoas que fazem essa associação direta. Mas os Ah, sim. trabalhos que as pessoas fazem têm essa consciência mais próxima de que, olha, foi feito, está acontecendo, sempre tem relatos, estou melhor, Aham. mudou isso, mudou aquilo, olha, vinha, né, uma situação recente. A pessoa vinha tendo dores de cabeças constantes, muita Uhum. dificuldade, ansiedade e tal. Então eu fiz num dia, no outro, a pessoa já relatou, olha, já não tive aquela dor de cabeça, tô um Aham. pouco mais Sim. calmo. Então É. acontece. O Sim, é negócio como tu acontece. falaste desde no início, né? A gente hoje tem uma tecnologia mais rápida, né? Porque não é só no cognitivo, não é que nem a psicanálise que vai pelo cognitivo, que é uma ferramenta muito interessante, mas a gente tem uma ferramenta de onde estão os programas e desprogramar e a coisa vem muito rápida, assim, né? Para a pessoa Uhum. cria suas capacidades. Eu acho que esse é o processo terapêutico, né? A pessoa É. levar uma vida menos caótica, mais organizada internamente e ter capacidade de tomar a vida para o seu comando, assim, né? Penso que é isso, Mas né? você sabe que às vezes na análise clínica, né, tipo da psicanálise, Hum. por exemplo, a psicanálise não trabalha com a questão da alta. Então, eu tenho pessoas aqui Sim, que estão tipo 5 anos comigo. sim, Tem aham, necessidade? Eu até falo assim, olha, que a gente não trabalha alta, mas você tá bem para seguir sozinho. Eu consigo ver isso, sim, perceber. Mas a pessoa gosta de continuar. claro, E é, eu acho interessante, né? Eu também faço análise já há anos sim, sim, claro, e a gente às vezes ali, eu até vejo que assim, é um tempo que eu tenho para olhar e falar de coisas que eu não faria ou falaria em outro lugar. Então, sim, é válido, tem claro, também a sua claro. importância, né, dentro do É, eu contexto. também acho. Acho que o processo terapêutico é o tempo todo, até o finalzinho, sabe? Não tem essa. Não é achar, É. não, tô legal, agora eu tô bem. Não, não tem essa, né? Ah, É porque esgotar autoconhecimento, não sei, eu sempre é, digo assim, eu não vejo, assim, não nesse momento, não é, nessa consciência, uma possibilidade de esgotar o autoconhecimento. É uma coisa é, muito profunda. ou de resolução de todos os problemas, né? Tipo assim, resolveu todos os problemas, cai morto, vai embora, vai. Próximo assunto e tal, né? Próximo, próximo, como você fala lá no atendimento da revisão, né? Fila do SUS, próximo, 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 próximo. próximo. A gente está É brincando isso. que das 10h30 às 11, né, das nossas reuniões de sexta, que são das 9 às 11, eu faço atendimentos e faço 3 atendimentos, atendimentos que duram 10 minutos, né? Então eu brinco que é a fila do SUS ali, né? Tá resolvido, próximo e tal, né? Que legal. Aqui tem a gente está se encaminhando para o final, né? Que a live está muito boa, então a gente teria papo para mais umas 2 horas tranquilamente, né? Verdade. E a Cibele está perguntando: é necessário pedir permissão para fazer a apometria de uma pessoa, por exemplo, uma mãe que tem um filho com dependência química e solicita a aplicação? Qual é a tua percepção sobre isso? Olha, hoje faz muito sentido a coisa né, do questionar a permissão. Nesse contexto da apometria que a gente trabalha ainda, sim, né? Uhum. Não, se Sim, alguém vem pedir por outra pessoa, nós não fazemos o sim, atendimento. uhum. Acontece de atender assim, em caso de criança, né? Quando é criança, menor Sim, de idade, aí por um pedido dos pais, sim, aí aham. atende. Mas ainda há muito aquele conceito do não invadir.
né? Sim, Embora com a radiestesia a gente desfaça um pouco essa ideia do não sim, invadir, mas na apometria a pessoa tem que vir pedir por ela. Como também a sim. gente trata muito esse conceito do autoesclarecimento, o que que é muito comum a gente perceber e por que que é um ponto terapêutico? Às vezes a pessoa vem para falar, é para ser sobre ela. Eu digo Sim, que assim, né, para algumas pessoas que não entendem, constelação familiar, você trata o conjunto, a ancestralidade. A apometria ela é como se fosse uma constelação familiar, só que sobre você, sobre mais uhum, ninguém. Mas as sim. pessoas, é muito comum elas virem, aí, como no processo terapêutico, tá? Me fale sobre você. Aí fala sobre a mãe, sobre o pai, sobre o Isso. cachorro, sobre. O problema tá Menos lá sobre fora. ela. Isso. Menos sobre ela. E a gente Aham. sempre traz assim, a gente atende as demandas, claro, não sobre pedido de outra pessoa, tá? Mas atendemos. Hum, E atendemos assim, a pessoa falando sobre outros contextos. Mas a desculpa. pessoa trazer para trabalhar alguém que é Sim. consciente, É. nós, nesse nosso trabalho, nós não fazemos esse atendimento. É só Sim, para a sim. pessoa mesmo que está pedindo. Aham. E também entender bem o que que é. Eu tô pedindo ela dentro do meu atendimento, eu tô pedindo para ela porque realmente desejo, ou eu tô pedindo para ela para me livrar de mim mesmo, então. São Então, várias possibilidades, né? exato. Bom, eu acho que é por aí, tá? Penso que tá ok por enquanto. E aí a gente não completamos com certeza esse tema que é para que a gente faça outras sobre Bora esse lá. tema, né? Porque é bem interessante. A ideia aqui foi dar uma ideia assim sobre o que que é, enfim, né? E não esgotar, obviamente, né? E mas eu então te deixo com as palavras finais aí para a gente finalizar. E se tu quiser dar também o teu Instagram, né? Depois dessa live vou te convidar ali como colaborador e vai estar no teu Instagram lá também, né? Tá? Legal, Como participante. colocarei lá. Uhum. Muito obrigada. Agradecer essa oportunidade, porque é bem legal poder falar, né? Seria excelente se muito mais pessoas tivessem acesso a essas ferramentas que são tão ricas, que colaboram tanto. Eu lidar com esse trabalho terapêutico, que é lidar com a dor, com o sofrimento das pessoas, assim, às vezes se compadece muito e quer resolver. Esse Uhum. é o grande problema do trabalhador da área da saúde, que você quer levar solução, quer resolver, mas a gente entende que cada pessoa tem o seu processo, e estar no nosso lugar é muito mais colaborativo do que de É, tentar fazer algo que é é. responsabilidade do outro fazer, né? Mas E por mais essa questão de, pessoas. de resolver, eu acho que a gente não tá aqui para resolver. A gente tá aqui para fazer o que a gente pode, No que a entendeu? gente Olha, pode. posso fazer isso, é isso que eu vou fazer. Resolver ou não resolver tá além da minha alçada, né? Isso tem outras variáveis muito. Então eu foco em fazer o que eu sei fazer e o que é possível fazer, né? Porque se eu ficar eu focar em resolver, é muito ansioso isso, né? E não Não, faz muito sentido, é né? um esforço que não vai atingir, né, É, o objetivo. exatamente. O meu objetivo é fazer aquilo que eu tenho demanda, tenho uma ferramenta, sei que ela funciona e tal, né? Então, e também dizer que tudo isso que a gente falou aqui de apometria e captação psíquica está contemplado na técnica de radiestesia sensitiva, né? Sim. Então a gente falou sobre outros modelos, enfim, mas a radiestesia sensitiva a gente usa todos esses conceitos de apometria e captação psíquica. Até a própria palavra radiestesia sensitiva ela deriva disso, né? Deriva desse conhecimento da apometria, da captação psíquica para a sua utilização, né? Tá Mas foi bom? muito bom. Um Uhum. próximo papo sobre mais esse assunto, mais Legal. outros assuntos. Obrigada. Foi Então legal. já vou deixar aqui para quem quiser pedir alguma outra coisa, ou algum tema sobre que aqui que a gente possa Manda ideia, participar, né? tá? Alguma sugestão de outra live nesse tema aí, ou no Excelente. outro a gente fica à disposição, né? Fechou. É Tá, isso aí. Viviane? Te agradeço, então, agradeço a todo mundo aqui É e nóis. até a próxima, tá bom? Obrigada, pessoal. Tá Valeu. Um bom. abraço. Tchau. Até mais. Tchau.